figuras importantes sepultadas no cemitério do bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim. Quando veio para cá os ossos dele, da Nininha, esposa dele, o Coronel Francisco Braga, que é o pai do Rubem Braga, primeiro prefeito de Cachoeiro, aqui fez essa manifestação, fez esse discurso aqui. Eu tirei do jornal Cachoeirano. Eu vou ler aqui e aqui a parte essencial. Se eu conseguir. Permitir, senhores, que um obscuro cidadão, devotado amigo do pranteado republicano e ilustre brasileiro que foi Bernardo Horta de Araújo, venha por poucos momentos. Até aqui. Tem que segurar a emoção. Né? Até aqui e depois passo para cá. Vamos lá. Coronel Francisco Braga. Permitir, senhores, que um obscuro cidadão devotado, amigo do pranteado republicano ilustre brasileiro que foi Bernardo Horta de Araújo, venha por poucos momentos nos importunar, mas desejoso de prestar sentida homenagem a tão querido morto. Senhores, falarmos de Bernardo Horta é contar-vos a nossa própria história, porém nunca é demais relembrar os serviços prestados pelo republicano histórico, que em vida chamou-se Bernardo Horta. Temos e vemos no nosso município, nessa própria cidade, os serviços prestados pelo ilustre morto e a República, que tão ingrata foi para com seu fervoroso apóstolo. Muitos e muitos serviços deve a seu eminente propagandista. Para cá agora. Senhores, a pátria foi uma madrasta daquele que viveu, trabalhou, lutou e amava o Brasil com ardor. A pátria não soube corresponder a isso. Hoje, que aqui recebemos os restos de tão ilustre morto e lhes prestamos esta última homenagem, devemos meditar e servir a nossa pátria com o mesmo ardor e dedicação com que ele o fez. O povo de Cachoeiro, prestando essa última homenagem ao seu querido filho, dirá: Bernardo Horta foi um benemérito, um lutador e morreu pobre. Suas mãos jamais conheceram o metal que não lhe pertencia. Bernardo Horta morreu pobre, coisa rara nesta república. Paz a sua alma. Ele fica sozinho e os filhos estão sendo criados pelos avós, né? E aí a pobreza se dá de uma tal forma que ele entende que, ao se matar, ele vai garantir uma infância melhor para os filhos cuidados pelos avós, né? Então, ele tira a vida dele nesse exato dia. No dia do nascimento, no aniversário dele? No dia do nascimento dele, 51 anos. 51 anos. Isso. E aí, passado um tempo, ele é sepultado lá, mas depois os restos mortais são trazidos. Esse discurso que o Igner resgata, né, foi feito pelo Coronel Francisco Braga, pai do Rubem e do Newton, quando os restos mortais dele vieram para cá e foram, então, finalmente unidos aos restos mortais de Nininha, né? É aqui que essa homenagem é provocada pelo nosso Nivaldo, acontece, né? Ele ficou esquecido muito tempo, salvo a rua Bernardo Horta, todo mundo conhece a rua e não conhece, e foi um movimento da maçonaria. Wilson Venerável, ele faz um movimento para a reforma do túmulo e eles conseguem trazer os netos e o bisneto de Bernardo Horta. E eles são homenageados na maçonaria. E a gente agradece muito por aquilo. Agora não foi escrito sobre Bernardo Horta, porque ele tem uma passagem, né, que ele lutou muito por causa da divisa do Espírito Santo com a Bahia, que era muito comum, né, na época. Tanto é que o norte fluminense pertencia ao Espírito Santo. Teve uma separação anos depois, né? E
O que tem as hipóteses ou certezas de o que o público e historiadores ainda não sabem sobre a questão de Bernardo Horta. O que ele lutou que a gente ainda não sabe. Esse livro, ele escreveu um livro. Não pagaram ele. Esse livro está disponível lá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Eu estive lá e constatei a existência desse livro. Quem pesquisadores aí que quiserem resgatar, Está lá na Avenida Rio Branco. está lá, na Avenida Rio Branco. Eles fizeram todo um movimento para se aproximar novamente da família, e a família forneceu dados importantíssimos, inclusive as cartas que Bernardo deixa, com todas as orientações para a família seguir ao encontrá-lo. Tem uma frase assim de um grande físico, quando ele foi consagrado, né, na academia, sendo reconhecido como personalidade importante. Ele disse uma frase que me marca muito na minha vida. Ele disse o seguinte: se eu pude ver mais longe, é porque eu me apoiei sobre o ombro de gigante. Então, fazendo referência àqueles que o antecederam. Então, Bernardo Horta também, ele representa exatamente esse pensamento, porque ele, menino, foi para Ouro Preto estudar, né, e teve lá como professores gigantes do saber. E aquela época, né, 1879, 1880, a escravidão, ela imperava no Brasil ainda. Né? E Ouro Preto era um local assim, onde a escravidão era muito selvagem, onde os negros, né, eles apanhavam na rua. Tinha um pelourinho lá, público, onde eles eram açoitados. Então, isso, de uma forma muito cruel, marcou o Bernardo. Né? Marcou o Bernardo. E ele que na descendência dele, né, do barão de Itapemirim, que ele não conheceu, o barão faleceu antes do nascimento dele, mas a família, né, trazia aquela história, né, da escravidão. Então, ele conheceu lá um professor que mudou a vida do pensar dele, que foi o Bernardo de Guimarães, que escreveu, o autor, né, do livro A Escravizaura. Então, quando ele retornou para Cachoeiro, formado em farmácia, né, ele levantou essas questões, essas bandeiras, né, do republicanismo, do fim da escravidão. Antes, né, de que tudo isso acontecesse, ele, juntamente com o pai, eles criaram uma casa aqui em Cachoeiro de amparo ao menor abandonado. Esses registros, eles existem todos no Cachoeirão. Sei disso porque fiz uma pesquisa. Né? Então, ele, juntamente com o pai, criaram essa associação aí de amparo ao menor, né? E muitos deles, filhos jogados da rua, né? Por diversas razões. Mas, enfim, o importante é o seguinte, que Mansur, esse gigante, ele criou, juntamente com outros vereadores, na época que ele era vereador, uma comenda Bernardo Horta de Araújo. E se a gente fizer uma leitura, né, do que contempla que reveste essa comenda, é exatamente aquele que a gente poderia dar o nome de empreendedor social. Então, Bernardo Horta representa isso. Um gigante que nós, que somos caminhantes, né, temos que nos apoiar sobre o ombro dele, para que a gente possa promover as mutações sociais tão necessárias para a nossa cidade e para aqueles que virão futuramente. Que a gente não perca, né, essa história, que ela fique aí registrada, não para criar um mito, mas para reverenciar
a coragem que ele teve naquele tempo, né, de promover o que promoveu. E, independente da forma trágica com a qual ele deu fim, né, à sua existência naquela época, a gente não perde as esperanças de que aqueles ideais eles permaneçam vivos até hoje, né? Então, que Deus o ampare. Sobre as cartas que ele escreveu, porque a família guardou as cartas mais de 100 anos, guardado, manuscrito, né? E essa assinatura aqui do Bernardo Horta é a última, eu vou mostrar, vou mostrar a todo mundo. A última carta que ele escreveu, na madrugada do dia anterior à morte dele, ele escreveu para os filhos, dizendo como que ele queria que os filhos se apresentassem de maneira simples no enterro dele. Então essa aqui é a última assinatura dele que eu xeroquei. Por curiosidade, Mascô, essa assinatura aí também, ela está no alvará que autoriza a construção da loja maçônica Fraternidade de Luz. Ele que assinou. Ele era o prefeito da época, na época era intendente, né? Ele que assinou o alvará autorizando a construção da loja maçônica Fraternidade. Mas essa aqui é a última assinatura dele, a última carta que ele escreveu para os filhos, é essa aqui. E a loja também, nossa loja também dá uma proteção muito boa. Cachoeiro não pode perder essas histórias. Pode não. Eu ganhei uma aula de história aqui agora, que eu ganhei meu... Igual essa daqui, ó. Não é por imagem acaso de que você Bernardo veio Horta. hoje. Não é por acaso. Essa foto aqui Aqui tá é da maçonaria. fundação da primeira biblioteca de Cachoeira. É do grande bibliotecário, que hoje é a Biblioteca da Maçonaria, do qual eu tenho a honra de ser E bibliotecário. bibliotecário. Hoje. E essa foto é exatamente de 1883. Que eles tiraram as fotos dos 10 fundadores, a dele é essa aí. E eu sou aqui, né, o professor Márcio Lamartine, eu sou doutorando em História, e eu quero destacar um aspecto que o Wilson começou a falar, e eu vou aprofundar, né, que a questão da assistência aos desamparados. Eu fiz um trabalho de resgate do jornal Cachoeirano sobre a fundação do primeiro hospital de Cachoeiro. E a figura do Bernardo Horta, ela teve muito destaque, né? Ele era farmacêutico. E aí o que acontece? A primeira reportagem, 1890, 1894, uma mobilização muito grande, e duas figuras se destacaram nessas, que depois vão ser essenciais, o Bernardo Horta e o Raulino de Oliveira. E aí a gente identificava que os políticos da época não davam muito apoio. E isso mudou consideravelmente quando, em 1897, Bernardo Horta ele assume o governo. Na realidade, ele assume, faz todo um trabalho, 1897, 1898, né, juntamente com a loja maçônica, fundada em setembro de 1898, e em 1899 é fundada a segunda Associação de Beneficência Cachoeirense, e quem é o presidente da Associação da Beneficência Cachoeirense? Bernardo Horta. Então, na realidade, e essa associação, contando, né, com o apoio de várias pessoas, mas principalmente com a mobilização muito grande dentro e fora de Cachoeiro, com grandes doações, mas também com doações pequenas. Por quê? Porque na época você não tinha nenhum local para atender as pessoas doentes. Então você não tinha. Então Bernardo Horta, ele foi muito, a ação dele, né, para a fundação do hospital foi muito grande. Isso acontece em 1899 e em janeiro de 1900 o hospital é fundado e começa a funcionar em fevereiro. E quem é o presidente da instituição mantenedora da Associação de Beneficência? O Raulino de Oliveira. E Doutor Raulino. Isso, doutor Raulino de Oliveira. E cabe destacar, como eu falei, esse hospital que é fundado em 1900, no Morro da Tijuca, né? Em 1914, ele vira Santa Casa de Misericórdia. E é um aspecto interessante, por quê? Porque o apoio aos indigentes praticamente não existia. E aí você teve uma mobilização muito grande da sociedade
E também não podemos deixar de destacar o trabalho feito pela loja maçônica, porque dos 53 membros da primeira diretoria do hospital, 36 eram maçons. Então, na realidade, a gente cabe destacar por quê? Porque a gente sabe que o processo que o Bernardo Horta sonhou quando fundou um dos primeiros republicanos do Brasil aqui no Cachoeiro, ele se perdeu um pouco, mas ele, enquanto pessoa, enquanto governante do município, enquanto uma pessoa, ele apoiou de forma muito intensa a fundação do seu hospital, né, que garantiu para aquelas pessoas, para os pobres, para os indigentes, para os órfãos e para as viúvas, um atendimento que eles não poderiam ter. Então, eu acredito que Cachoeiro precisa de outras figuras como Bernardo Horta. Por quê? Porque por mais que ele não esteja presente entre nós, os ideais que ele teve sempre foi do quê? De um mundo mais justo, mais fraterno e mais humano. Então, sim, a gente homenageia o Bernardo Horta no sentido de que dele realmente ter vivido de forma intensa o que ele sempre acreditou. Mesmo tendo divergência com um pai igual ele teve, ele manteve o sonho dele de fazer o quê? De ser um Brasil mais justo, onde as pessoas tivessem o apoio. Então, essa grande figura que nós conhecemos, ou que as pessoas conhecem, Bernardo Horta de Araújo. Por que esse encontro hoje aqui dentro do cemitério do bairro Coronel Borges, em Cachoeiro, Itapemirim? Qual é esse objetivo, Nivaldo? Homenagear, né, uma das maiores figuras, né, pública, política, né, do sul do estado, né, principalmente Cachoeiro, Itapemirim. Bernardo Horta foi aquela pessoa que ela se preocupava com as pessoas, ele era uma pessoa simples, uma pessoa honesta, então ele via que Cachoeiro precisava crescer. Como as grandes cidades, né, estavam crescendo, Cachoeiro precisava crescer. Então ele começou a fazer o quê? A mobilizar para trazer industrialização para Cachoeiro, tanto é que chegou a energia elétrica no início do século XX, chegou a energia elétrica, começou a aparecer fábrica, né, como a fábrica de papel, só que infelizmente, né, ele não viu esse sonho realizar em vida, ele já tinha falecido, né, quando a fábrica de papel e outras fábricas importantes começaram a chegar em Cachoeiro. Então o sonho dele foi crescendo, e na década de 50, né, Cachoeiro era considerada, né, por muitos estudiosos como a cidade que mais crescia no Espírito Santo, passando na frente de Vitória. Até que se cogitou na época, né, que a capital não deveria ser Vitória, e sim Cachoeiro. Cachoeiro estava alavancando, Cachoeiro tinha nomes importantes, figuras que deram muito valor, né, ao crescimento. Então, essas famílias tradicionais, que muitos deles estão sepultados aqui no cemitério municipal, Cachoeiro tem que dar muito valor a essas famílias que permaneceram firmes para poder ajudar no crescimento da cidade. Então, hoje, 20 de fevereiro de 2025, esse grupo aqui presente dentro do cemitério, fazendo uma homenagem, porque o corpo dele está aqui, os ossos estão aqui? Estão sepultados aqui. Ele morreu no Rio de Janeiro, né? Faleceu no Rio de Janeiro. Os ossos, em 1919, vieram para Cachoeiro. Ele ganhou um jazigo perpétuo aqui, que a gente vai fazer uma homenagem logo depois, né? Nós vamos colocar rosas no túmulo dele. O túmulo dele foi restaurado, porque ele estava todo sujo, né? Estava todo cheio de limbo, aquelas coisas de mofo. Foi bem restaurado e agora tá do jeito que ele merece. Está visível, para as pessoas poderem fazer visitação. É uma pena que o cemitério ele não está trazendo aquela segurança, né, para as pessoas virem aqui fazer visitação. Então, eu tenho um projeto meu de fazer visitação guiada. Só que até agora eu não fiz porque não me sinto seguro trazendo pessoas aqui dentro. Porque tem grandes pessoas estão sepultadas aqui, né? Aquelas mais influentes de Cachoeiro. Como disse o Márcio, o Raulino de Oliveira, a esposa dele está sepultada logo no início ali, a dona Leocádia. E temos também, né, o nomes importantes, Newton Braga, primeiro prefeito de Cachoeiro, sepultado do outro lado ali, ó. A irmã de Newton Braga, né, a primeira motorista de Cachoeira, de Carmozina Braga, dirigiu. Tanto é que se você olhar para lá, você vai ver, ó, a foto dela lá, ó, aquele pilar lá, ó. A cruz que eu coloquei em cima, roubaram. Não sei se
destruíram, então eu coloquei a cruz de volta. Eu vou dar uma palavrinha com o doutor Igner Mansur. Doutor Igner, eu sei que o senhor está querendo falar sobre essa homenagem merecida, muito emocionado. Eu não quero falar nada a não ser para a gente lembrar que hoje é o dia do aniversário dele e hoje é o dia do falecimento dele. É só isso que eu queria falar. Gente, esse grupo que está aqui, além da homenagem, nós estamos aqui também tentando passar para você, nossos queridos internautas, para você que nos assiste, não só dentro de Cachoeiro, não só dentro do Brasil, que Cachoeiro tem um potencial muito grande. Cachoeiro tem raízes, tem nome, é forte. E esse grupo que está aqui hoje é para fazer com que funcione, melhore, e que todas essas pessoas ilustres que passaram por essa cidade, que ainda estão por vir, são netos, bisnetos e outros que estão por nascer, podem fazer algo. Basta querer. O Wilson ele comentou sobre isso agora. A gente tem que ter vontade. Então, Cachoeiro de Itapemirim, aqui no cemitério do bairro Coronel Borges, tem muitas pessoas ilustres. Vocês podem visitar. Ainda está difícil, mas vai melhorar. Nós vamos falar um pouquinho com a Maria Elvira e quero agradecer, secretário, mais uma vez, muito obrigado por participar. Eu sei que a sua participação vai ser muito importante para dar mais segurança ao nosso povo aqui. Ô Cida, eu que agradeço, assim, eu estou aqui surpreso, né? Eu cheguei aqui como intruso e acabei fazendo parte de um momento tão maravilhoso, magnífico, onde eu pude aprender muito sobre história. Tive uma aula de história aqui em tão pouco tempo, então, além de a gente ter vindo aqui fazer policiamento, que é o nosso foco principal, a gente teve a oportunidade de estar aqui ao lado de pessoas tão inteligentes, com tanta sabedoria, para poder passar para a gente, que é um pouquinho mais novo. Eu não estou tão novo, mas mais novo, né? E para mim foi um prazer imenso. Vocês podem contar comigo enquanto secretário, a população de Cachoeiro, esse grupo que está aqui, o Wilson, meu amado irmão, meu querido irmão, também reconhecer aqui o Igner como um irmão, também foi uma felicidade muito grande. Podem contar conosco, pode contar que o que estiver ao nosso alcance a gente vai fazer para que a população, para que o cachoeirense possa se sentir bem, possa se sentir confortável nessa cidade tão importante. Eu queria pegar carona na fala do Nivaldo e na fala do professor Dr. Márcio, doutorando, né? Eu quero dizer o seguinte, Nivaldo, já tem aproximadamente de 8 a 10 anos que nós apresentamos, enquanto trabalhávamos ainda no turismo, o projeto In Memoriam. O projeto foi apresentado diretamente ao ex-prefeito, que gostaria de fazer homenagens para aqueles que já faleceram, e a minha justificativa, enquanto gerente de turismo, era como homenagear os mortos se a gente depreda o lugar onde os corpos estão descansando. E esse projeto, Nivaldo, trata exatamente disso. Porque como nas grandes capitais, os cemitérios são pontos de visitação turística importantíssimo, aqui, como você disse, nós temos a história de Cachoeiro. Principalmente no início do cemitério, onde os mais antigos foram sepultados, né? Então, a cidade, a cultura, a história precisa desse restauro. Deixo aqui o meu apelo ao nosso querido prefeito Ferraço. Dá uma olhadinha, pesquisa, esse projeto já está pronto. Mas eu quero dizer mais uma coisa, né? Nós, como o Wilson nos ensinou, todos nós buscamos nos espelhar nesses gigantes, né? O mundo não desabou ainda, gente, porque tem um monte de gente dando murro em ponta de faca, né? Nós estamos aqui diante desses professores que fazem anonimamente trabalhos lindíssimos. Nós estamos aqui diante do Igner, que não se cansa de dizer que perdeu a memória. E o que eu preciso dizer, Cachoeira, aproveita, porque ainda tem muita memória para ele partilhar. Estamos diante de Wilson. E eles dois, maçons, e agora estamos aqui com o secretário, eles dois fizeram a mesma escolha de Bernardo, pela pobreza. Procura saber o que eles fazem com os salários, procura saber o que eles fazem, tudo que eles arrecadaram pelo mundo. Eles investem em Cachoeiro de Itapemirim.
se cada um de nós fizermos a nossa parte no final da série. Viva Bernardo, viva Cachoeira de Itapemirim, viva Dona Gratidão Eterna. Olho a Olho, com Cida Campos.